já ouvimos muitas coisas boas. Esta que a Cristina disse das últimas, foi que estamos ovelhas gordas. Quero dizer uma coisa, não é para nós nos abancarmos ou distrairmos, mas sim para cada vez mais e mais nós fazermos aqui que está escrito na palavra de Deus, que é meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Continuarmos a ler a Bíblia. Eu aconselho a vocês, tal como eu fiz mais a minha esposa, adquirimos muito material, muito mesmo. Comprávamos CDs, cassetes, leitura de... irmãos, mesmo a sério, porque levávamos as coisas a sério com o objetivo de nós conhecermos a palavra de Deus. E digo, e vocês, se calhar, alguém pode ficar ofendido, mas é o seguinte: você vem, lê a Bíblia, ou você só tem comunhão com Deus só aqui na igreja, é pouco. Você tem que ter em casa, tem que ter a sua parte em casa. Você tem que, CDs mais baratos do que temos visto, a €1, irmãos. Não foi? A €1. Não compra quem não quer. Mas se a pessoa realmente quiser se fortalecer, tem material disponível à venda, irmãos. Irmãos, peça sabedoria ao Espírito Santo de Deus, siga aquilo que o Espírito Santo de Deus diz, e você que leia livros. Os livros é um modo espetacular de você ter crescimento espiritual. Você lendo só a Bíblia, você cresce, mas se você ler livros que falem sobre o Espírito Santo, sobre o perdão, sobre santidade, sobre autoridade espiritual, irmãos, olha, eu já li mais do que uma vez o livro Autoridade Espiritual e eu estou a ler outra vez. Eu estou sempre a ler livros, mas a verdade mesmo, e não leio por dizer que leio, mas eu leio que eu preciso. Há outro livro que eu estou a ler, que tem dois do Kenneth Hagin, que é o sucesso da intercessão, ou como interceder, ou coisa assim. Estou sempre a ler. A arte da intercessão. Está a perceber, irmãos? E você, irmãos, em casa tem que ler a Bíblia. Eu tenho que ler, irmãos. Já está em mim mesmo e tenho que ler. Com que objetivo? De conhecer a palavra de Deus para que cada vez mais e mais o meu eu diminua e para que Cristo cada vez mais e mais cresça em mim. Amém, irmãos? Porque é impossível você crescer se você não medita na palavra de Deus. E você sabe uma coisa, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ainda que você leia e parece não estar a fazer sentido, quando você precisar dessa palavra, porque você já leu, porque está lá, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que isso salte dentro de si e diz: lembra que está lá escrito. Acontece comigo. Às vezes eu leio coisas que eu penso assim, para me lembrar disto tudo, mas na hora que eu preciso, o Espírito Santo lembra-me: tu leste assim. Está lá, e eu vou lá e busco. Irmãos, eu tenho um livro que eu não sei onde é que está escrito. Quem lê adquire mais conhecimento. Quem lê tem mais cultura. Quem lê... Irmãos, acho que há 11 assuntos espetaculares, não sei qual é esse livro. É espetacular, irmãos. Você ao ler, você vai crescer, vai ter mais conhecimento das coisas, você vai saber falar. Eu sei lá, irmãos, você cresce ao ler as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora nós temos uma palavra, irmãos, que não é muito frequente nós falarmos aqui na igreja. Não muito frequente, não bem assim. Mas é um tema que às vezes damos assim uma palavra, mas não é assim tipo uma lição como hoje nós vamos ter. Que é sobre cidadãos do reino. Amém? Jesus, na sua palavra, depois nós vamos ver, em que ele fala muitas vezes, ou algumas vezes, fala no reino dos céus e fala no evangelho do reino. E vamos ver, irmãos, o que é que isso significa e o que é que Jesus nos quer ensinar com essa palavra. Amém, irmãos? Então eu vou orar, pedindo direção a Deus, para que esta palavra, irmãos, se faça luz a si e a mim também. Amém? Porque a Bíblia diz que toda a palavra, ela é boa, irmãos. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, que é nos alertar, a nos moldar, a nos, nos fazer chegarmos cada vez mais perto de Deus e de Jesus. Amém, irmãos? Você, irmãos, ultimamente tenho andado envolvido em coisas e você nem imagina, as pessoas que estão lá fora, a diferença que existe entre aquilo que serve a Deus e o que não serve. Entre aquilo que conhece as coisas de Deus e aqueles que não conhecem. Você tem, irmãos, um tesouro, você tem, você tem armas, você tem o maior de todos dentro de si, irmãos, e Ele quer cada vez mais e mais se mover e se usar de si através da sua obediência a Ele, para que assim Ele possa se manifestar e você ver a glória dEle. Amém?
Então baixa a sua cabeça. Ó Pai, no nome de Jesus, que eu te agradeço pela oportunidade que tu me deste de eu estar aqui diante de ti, Senhor. Faz-me falar, Senhor, meu Deus, aquilo que tu queres, aquilo que te agrada, Senhor, para que estes meus irmãos sejam edificados, fortalecidos na tua palavra, Senhor. Senhor Santo Espírito, capacita-me e põe palavras na minha boca, palavras que vão de encontro às necessidades de todos os meus irmãos e que seja para edificação de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Mateus 5. Mateus 5. Há pouco, quando dissemos uma salva de palmas para Jesus, na verdade, irmãos, Ele fez tudo isso. Ele, na verdade, Ele é mais que merecedor de uma salva de palmas. A causa, a razão de nós estarmos aqui hoje foi através da obediência dEle, irmãos. Amém? A causa de nós estarmos aqui foi a morte dEle, é, não é? Foi Ele que morreu por nós, por isso nós estamos cá alegres, felizes e ainda não é manifesto o que devemos de ser. Glória a Deus. Mas nós sabemos que aquilo que promete é real e verdadeiro. Então aqui em Mateus 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Vamos ver, irmãos, que Jesus fala do reino dos céus. Jesus fala do reino dos céus e diz assim, no 5:1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já vou parar aqui, irmãos, eu ia seguir diferente, mas eu vou parar. O que são os pobres de espírito? É uma pessoa que joga-se a tudo? Uma pessoa que joga-se a tudo, aceita qualquer coisa? Não, irmãos. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquela pessoa, irmãos, que ouve a palavra de Deus, que acredita nela e que acredita num Deus muito maior do que aqueles deuses que o mundo tem. Um pobre de espírito. Irmãos, há tanto que se pode dizer sobre isto. Bem-aventurado um pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Irmãos, há pessoas que têm um espírito exaltado, têm um espírito, irmãos, que inventa tanta coisa, têm um espírito que estrabucha por tudo quanto aceita, irmãos. Bem-aventurado é aquela pessoa que é moderada, irmãos, que pensa nas coisas que vai dizer, que tem um princípio de cristão, tem um princípio da palavra de Deus, tem um princípio de Deus, irmãos, tem temor a Deus, não fala de qualquer jeito, não age de qualquer jeito, irmãos. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estamos a falar, irmãos, de cidadãos do reino. E você e eu somos cidadãos do reino. Fomos escolhidos. Você sabe, quem é que nos escolheu? Lá em Salmo 100 diz, sabei que o Senhor a Deus foi Ele e não nós, nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Lá em João 15:17 diz, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Portanto, para nós sermos cidadãos do reino, nós temos que ter estas características que aqui nós vamos ler. Temos que ser pobre de espírito. Mas você que entenda que ser pobre de espírito não é uma pessoa que vira-se de qualquer jeito. Qualquer um dá-lhe uma volta. Qualquer um, desde qualquer coisa, ele vira-se logo. Não. É uma pessoa que ouve a palavra de Deus e persiste em ler e aprender e persiste em acompanhar aqueles que sabem mais para o ensinar, irmãos. Não sei se estão a entender. Porque há pessoas que são... não é fácil de os virar, porque eles estrebuchem, têm tantas ideias. Está a perceber? E aqui diz no versículo 3, aliás no 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A pessoa que não é pobre de espírito raramente chora, irmãos. Eles estão maus de um lado, eles virem-se outra coisa e estão sempre por cima no ver deles. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Diz no 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estes são cidadãos que vão herdar o reino. São atributos, qualidades que devem possuir o cidadão que está destinado a herdar o reino dos céus. E depois diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantas pessoas aí, irmãos, têm sido injustiçadas
pela própria injustiça, pelas pessoas, e Jesus aqui diz: bem-aventurados os que sofrem injustiça, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um dia, Jesus vai defender a sua causa, e se Jesus for a defender, irmãos, imagine, a Bíblia diz que o justo não é condenado. Diz assim, no 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lá está outra vez. Aqueles que sofrem injustiças por causa do reino de Deus, é desses o reino de Deus. Irmãos, veja as qualidades que é necessário para um cidadão que vai herdar o reino dos céus. E depois diz no 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E quero dizer aqui, irmãos, todos nós que aceitamos Jesus temos lutas. Somos perseguidos, somos injuriados, maltratados por causa do nome de Jesus. Mas Jesus aqui nos diz que somos bem-aventurados quando isso acontece. Amém? Somos bem-aventurados quando isso tudo acontece. Para irmos para o reino dos céus. Irmãos, para você entender melhor isto, eu tenho estado a estudar isso e eu confesso, eu digo a vocês, eu não entrei muito bem nesta lição. Não entrei, mas pronto, eu vou dar o meu melhor. Para você entrar bem, para você saber o que é o reino dos céus, eu não sei se vocês estão a par, mas a Suécia, que é um país do nórdico, juntamente com a Finlândia, com a Noruega, com a Dinamarca, são países prósperos. E eles têm uma ação social, não sei se é assim que é dizer, mas elevada. Isto é, uma mulher grávida é bem remunerada, é bem paga. Quem tem filhos tem uma proteção, como é que se diz? Espetacular. Os idosos têm uma coisa espetacular. Se você não sabe, mas os nórdicos, acompanhado com o inglês e alemães, são aqueles que saem mais do país para viajar. Porque o reino de lá da Suécia, porque aquilo é uma monarquia, é um rei que tem lá, e a Noruega também é um rei, a Dinamarca também é um rei. O reino de lá dá essas regalias a todos os cidadãos que pertencem àquela nação. Está a perceber? E você não sabe, mas não é qualquer pessoa que entra lá. Você que imagina um homem da Síria, do Afeganistão, Paquistão, desses países para entrar lá, você acha que é fácil? Não é fácil. Quem é que sabe que é verdade? Não, é verdade ou não é? Não é fácil ninguém entrar lá nesses países sem ter o seu passaporte limpo. E também para entrar no reino dos céus, onde Deus está, é preciso, irmãos, ter o seu passaporte em dia, limpo. E Jesus, irmãos, já vou adiantar, fala do reino dos céus e fala do evangelho do reino. E agora que você quer saber o que é o evangelho do reino, e disse a vocês que na Suécia tem um rei, e o rei, pela Constituição de lá do país, dá aquelas regalias a todo o povo. Mas o evangelho do reino o que é? É todos os elementos da Constituição que faz com que aquele salte à tona para lhe dizer o seguinte: você sabe o que é o evangelho? É um conjunto não é características, de regras pelo qual se rege o cristianismo. É certo ou não é? O evangelho do reino é um conjunto de regras pelo qual o cristianismo se rege. A gente pensa que isto não tem regras, mas tem. Tem ou não tem? Você tem que perdoar o seu inimigo, você tem que bendizer aquilo que mais lhe diz, você tem que amar o seu próximo, você tem que ser fiel a Deus, sei lá, irmãos, um conjunto de coisas, irmãos. E isso está tudo incluído no evangelho, irmãos. O que o evangelho são boas notícias, é que Jesus veio para perdoar, para salvar os que estão perdidos. É que Jesus nos ama, é que Ele nos perdoa, enfim, é que Ele nos cura, Ele nos salva, e mais um conjunto de regras, irmãos. Amém? Quem é que está de acordo? E então, irmãos, para você entender o que é o reino
O reino é como se fosse um país onde lá, quem chega lá, usufrui de coisas boas que esse reino tem para nos dar. E esse reino onde aqui é os céus, irmãos. É onde Deus habita, é onde Deus está, onde estão as coisas guardadas boas para todos nós que cremos. E Deus está ansioso para nos dar, se nós formos obedientes a Ele, se o buscarmos tudo o nosso coração, Ele está ansioso para Ele nos abençoar e derramar essas bênçãos sobre nós. Amém? Agora vamos abrir em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23, que era mesmo ao lado. Mas não era este. Aliás, do 17, 4, 23. E seguia uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, de Jerusalém e de Judeia e de além do Jordão. Oh, glória a Deus. Mas como é que estava? E não se li este versículo e está aqui na lição. Diz assim, no 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, já naquele tempo Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje Jesus continua a dizer a todos nós, continua a dizer, não quer dizer, irmãos, aos mais novos só, também aos mais antigos, irmãos. Você sabe que há coisas que não sei, o mundo tem evoluído, irmãos, e há coisas que nós temos que nos arrepender, volta nem volta, irmãos. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Eu já fiz confissão de arrependimento de tanta coisa, irmãos, mas volta na volta, não é que a carne quer ressuscitar, irmãos. O que é que já aconteceu consigo? Volta na volta, irmãos, e não tem nada de mal, irmãos, mas volta na volta, irmãos, a carne quer ressuscitar a velha criatura, irmãos. E o que é que temos que fazer? Levando cativo todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que lutar, irmãos, contra o inimigo, irmãos. Quem é o inimigo? É aquele que é o adversário de Deus. Como ele não conseguir vencer a Deus, o que é que ele quer fazer? Vencer-nos a nós. E como é que nós vamos vencer, irmãos? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, irmãos. Pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Eu já vi um pregador, contaram-me, irmãos, que ele não começava uma reunião sem invocar o sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Agora, vamos ver... Para fazer parte do reino de Deus, você precisa se tornar cidadão. E este que vocês fizeram, o batismo, irmãos, foi uma coisa excelente, foi um grande passo que vocês deram, irmãos. Foi um grande passo que vocês deram, reconhecerem que são pecadores e que sem a ajuda de Deus vocês não conseguem chegar a lado nenhum. Agora vocês têm o caminho aberto para grandes coisas na vossa vida, irmãos, com a ajuda de nós, irmãos, aqui. Vocês têm ajuda para tantas coisas. Já disse ao Carlos, à Vanessa e à Susana, que uma pessoa que vem aqui à igreja, já disse a todos que estão os casos, disse o João Paulo, quando alguém vem à igreja é a altura de fazer pedidos a Deus. Você não vem à igreja só para perder o seu tempo. Você tem que vir à igreja e você tem que ter coisas a contar. Você dá do seu tempo e depois Deus o quer recompensar, mas você tem que ter alvos e objetivos, ou não é? Olha lá, se você vem à igreja e nunca pede nada a Deus, o que é que Deus quer fazer? Mas este meu filho o que é que quer? Você vem à igreja, dado o seu tempo, e Deus o quer recompensar, que depois você vai ter prazer em vir. Você já não vem por vir, você já vem porque sabe que Deus está ali, que Deus funciona, que Deus ouve, que Deus responde, Deus transforma, Deus opera, irmãos. Está a perceber, irmãos? E quando assim é, quando você prova a Deus na sua vida, irmãos, você já não vem, não precisa de ninguém ligar para si, então, sempre vais. Não, você já sabe mesmo, irmãos. E você já está preparado para tudo isso, irmãos. Amém, irmãos? E então, irmãos... Vamos, diz assim aqui também. Quando você reconhece que não pode salvar-se a si mesmo porque tem um caráter. Quando você reconhece que não pode salvar-se a si mesmo só porque tem um bom caráter ou porque faz boas obras. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão enganadas nesta área, pensando que por fazerem boas obras, que não matem, não roubem, são dignos da salvação, irmãos. Isso é um grande erro, irmãos. Quem é que está a entender? Quem é que quer fazer alguma pergunta sobre isto? Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão enganadas nesta área porque pensem, eu sou boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não levanto maus testemunhos, eu não sou merecedor do céu, irmãos. Estão erradas, irmãos.
A pessoa tem que reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. A pessoa tem que reconhecer que Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que tudo aquilo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste, irmãos. Esse é um grande passo, irmãos. E aquilo que vocês fizeram no batismo, irmãos, foi isso. Foi isso, irmãos. Quando se lê a Bíblia, irmãos, quando o eunuco disse, és aí água, que impede que eu seja batizado? E ele foi, irmãos. E isso significa, irmãos, um salto da morte para a vida, irmãos. Isso é um grande passo, irmãos. Porque se você for a contar a certas pessoas que você foi batizado no mar, com isso, irmãos, eles vão lhe dizer tanta coisa, irmãos. Eles vão lhe dizer tanta coisa, aqui onde é que está o juiz, e então o que fizeste com o teu pai? Mas eu não me recordo do meu pai me fazer isso. Irmãos, eu vou um dia aqui perguntar a alguém, você sabe o que é o batismo? É uma festinha que se faz para comer uma coisinha para uma coisinha de vinho. Em João 3. Por isso, irmãos, João 3, 1. Por isso, irmãos, é isso que eu digo, eu afirmo. Nós estamos gordos. Jesus disse para o Nicodemo, mas ele também diz para cada um de nós. Às vezes há as pessoas que reclamam de vir à igreja, reclamam que as coisas não funcionem, que as coisas não é bem assim, que há muitas coisas que foram abolidas e já não acontece hoje, irmãos. Mas Jesus diz aqui para cada um de nós. Aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver aqueles requisitos que nós vimos nas bem-aventuranças, nas beatitudes, aquele que não for pacífico, aquele que não for, não tiver um espírito manso, irmãos, não pode ver o reino dos céus. O que é ver o reino de Deus, irmãos? O que é o reino dos céus, irmãos? Não pode, quando precisar da ajuda de Deus, não pode ver, irmãos. E Deus quer fazer, irmãos. Como fazer, irmãos? Vamos reconhecer, irmãos, o que é que significa nascer de novo, irmãos. Nascer de novo, se você mentia, deixe de mentir. Se você roubava, deixe de roubar. Se você adulterava, deixe de adulterar. Se você fala mal, você deixe de falar. Se você bebe, deixe de beber, irmãos. Irmãos, tanta coisa, irmãos. E o que é que tem que fazer? Leia o Evangelho do Reino. O que é que o Evangelho do Reino diz? Proíbe tudo isso, irmãos. Mas Ele não o condena por causa disso. Ele quer que você saia disso, irmãos. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. O que é que lá no Reino de Deus tem, irmãos? Só coisa boa, irmãos. É, não é verdade? Só coisa boa, irmãos. E por fim a vida eterna, irmãos. E por fim a vida eterna. E você que veja o Nicodemos, ele era príncipe dos dias, mas ele não entendia estas coisas. Se calhar isto faz-lhe uma confusão, mas como é que eu posso nascer de novo? Se calhar você vai fazer as perguntas que o Nicodemos fez a Jesus. Mas olha que o que Jesus disse foi aquilo que vocês já fizeram. Diz, porque, aliás já estava disse-lhe Nicodemos, no 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Isto é uma pergunta legítima que ele fez, não é? Porque ele era carnal, ele não entendia as coisas do Espírito. E eu dou glórias a Deus que vocês estão aqui e vocês têm a capacidade de entender isso, porque o Espírito de Deus habita dentro de vocês. O Espírito de Deus habita dentro de vocês. Vocês fiquem sabendo que vocês, ao serem batizados, parte do Espírito de Deus foi depositado em vocês. Agora cabe a vocês, quanto mais vocês obedientes forem a Deus, mais esse Espírito vai ser desenvolvido em cada um de vocês para usar vocês. Vocês não se pensem assim, mas ainda sou novo. Mas você sabe que Deus não tem idades para se usar de alguém a quem quer. Se você se disponibilizar todo o coração, Deus pode se usar de si para fazer coisas maravilhosas. Não é? E Deus usa quem quer, quando quer e onde quer. Amém? E diz no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Como? Você está a ver? Aquele que não entrar na água, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vocês, se calhar, não entenderam, nem eu também tinha capacidade de entender tudo, a grande importância do ato que vocês fizerem ao ser batizados. Vocês hoje, vocês são novas criaturas.
A Bíblia diz, na verdade, que aquilo que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Como é que você vai conseguir usufruir de tudo isso, tudo se fez de novo? Você nas suas capacidades não vai conseguir, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos pastores, com a ajuda dos irmãos que estão disponíveis para ajudar você, você vai crescer e vai entrar nos pastos verdejantes de Deus que é para si. Amém, irmãos? Você que veja, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquela pessoa que simplesmente nasceu é carne. Aquela pessoa que simplesmente nasceu, aquela criança que simplesmente nasceu, é carne. Mas o que é nascido da água, que participa no batismo, reconhecendo aqueles requisitos que nós lemos, que a pessoa tem que reconhecer que está perdida, que é pecadora, que não consegue salvar sem uma intervenção divina que é Jesus, essa pessoa, irmãos, baralhei, não foi? Essa pessoa, irmãos, que nasceu no Espírito, entende essas coisas e essas coisas fazem parte de si, irmãos. Amém? Agora, diz assim, ao tornar-se cidadão do reino dos céus, vem com isso deveres e benefícios. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor Salvador, quando a pessoa faz o batismo, participa do batismo, do coração, irmãos, a pessoa passa a ser um cidadão do reino. E ao ser cidadão do reino, tem deveres, tem ou não tem? E tem benefícios. Os suecos têm deveres, pagam os seus impostos. E os impostos na Suécia são altíssimos. E não sei se vocês sabem, mas é um dos países do mundo onde os descontos para a segurança social são dos mais altos. São muito altos os descontos que as pessoas lá têm. Mas, no entanto, Você já vê que em Portugal as crianças são da Europa as que menos tratem a boca? Quem é que já ouviu isso? As crianças portuguesas são as que menos cuidam da boca. E não são os pais que não querem cuidar da boca dos filhos. Você já pensou nesta? As crianças em Portugal, os pais cuidam um pouco da boca dos filhos, mas não que os pais não querem, porque é caro. Você já viu que na Suécia, parte da escola é de graça. Os estudos são de graça. Você já viu a dificuldade que certos pais em Portugal têm para mandar os filhos para a escola, para pagar a creche e tudo isso? E isso lá, eles pagam grandes descontos ao Estado, mas depois vêm a reembolsar isso. Está a ver? Portanto, isto para dizer o quê, irmãos? Eu falei nisso na Suécia, irmãos, não estou enaltecendo a Suécia. Mas é para você entender que no reino dos céus, é um reino, quem reina é Deus, e Ele dá consoante a sua fidelidade a Ele. Se você ora muito, Deus vai lhe responder. Se você, sei lá, mas se você é tudo de bom para Deus, Deus também. Olha, um dia a Cristina contou um testemunho aqui que eu achei fascinante. Um pedia a Deus uma cura, outro pedia a Deus um carro, outro pedia a Deus trabalho. Senhor, está lá embaixo um que está te adorando. Vai lá dar-lhe tudo. Não sei se ouviriam isso, é mais ou menos disso assim. Mas quem é que já ouviu a história? Havia um que pedia a Deus uma cura divina. Como é que era? Eu não sei. Eu gostava de... Você já viu? Glória a Deus, irmãos. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Glória a Deus. E você que sabe de uma coisa, Deus não faz exceção de pessoas. Ele não ama mais um americano, nem um filipino, nem um indonésio, nem cor, branco, preto. Não, irmãos. Ele ama a todos aqueles que o buscam do coração grato, irmãos. Amém? Agora vamos ver, portanto, se nós temos deveres e também temos benefícios, hoje vamos falar sobre os deveres. Uma das coisas importantes é, irmãos,
nós temos que ter amor, um profundo amor a Jesus. Você sabe que quando você ama o seu próximo, você está amando a Jesus? É, não é verdade? Quem é que sabe disso? Quando você ama o seu próximo, você está amando a Jesus. E a Bíblia diz lá em João 8:31, e Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você veja, Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isto é, se vocês... O que é permanecer na palavra? É fazer caso dela. É pô-la em prática. É falar e agir, irmãos. E isto é o Evangelho do Reino. É, não é? Vou voltar a recapitular. Nós, ao sermos cidadãos do Reino, nós temos deveres e também temos benefícios. Temos de ter um profundo amor ao Rei de lá, que é Jesus. E uma das coisas é essa: amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos, amarmos uns aos outros. A Bíblia diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E até nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É porque Jesus não faz exceção de pessoas. Ele mesmo diz que se nós amarmos unicamente aqueles que nos fazem bem, que recompensa teremos. Não faz os... Quem é que sabe disso? Não sabem? Se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa virá daí. Mas depois ele diz: amai os vossos inimigos, bem dizer que vos maldizem, orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem, para que sejais filhos do Altíssimo. Porque diz é bom e ele faz com que a chuva deixe sobre maus e bons. Diz é bom. Amém, irmãos? Agora diz: devemos amar Jesus até mais do que a nossa própria vida. Devemos amar a Jesus até mais do que a nossa própria vida. E alguém pode dizer assim: isso é pesado. Amar a Jesus mais do que a nossa própria vida. Vamos abrir em Lucas 14. Lucas 14. Meus papelinhos. Lucas 14, no versículo 26, diz assim: aliás, eu vou ler o 25. 14, 25 diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, e este? Irmãos, porquê que há tantas pessoas que se escandalizam quando vêm à igreja, quando vêm a Jesus? Porque não têm amor a Jesus. Porquê que fui dito aqui há pouco: se você vem cá à igreja por amor a este ou àquele irmão, não venha. Deixa as coisas em casa. Veja o que é que Jesus diz. Eu vou ler novamente: se alguém vier a mim, assim como vocês vieram aqui a Jesus, e não aborrecer a seu pai, irmãos, e tive uns 3 a 4 anos que eles gostavam tanto de mim, irmãos. Meu Deus do céu, glória a Deus. A gente era novinhos com uma vida de dinheiro aos montes, a gente apressado de ajuda e a gente éramos tão ajudados. Glória a Deus. Mas glória a Deus, Deus nunca nos desamparou. Mas a gente éramos tão bem aceitos pelos nossos familiares e pelos nossos vizinhos, irmãos. Jesus diz: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos... irmãos, eu já estive com pessoas na igreja, irmãos, a sério, que ele ia à igreja e a mulher não ia. E ele tem um inferno, irmãos, por causa deste. O irmão António, lembras-te, quando ele ia a Mexique, a gente orava muitas vezes por ele: irmão Nobre, ore para a minha esposa para ver se ela vem a... Ele fazia-lhe a vida negra, irmãos. E vejam, mas ele ia sempre, mas pronto. E mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Irmãos, para você, na verdade, amar a Jesus, por vezes, você tem que se prejudicar a si próprio. Você tem que ser prejudicado por amor a Jesus. Eu talvez nunca fiz isto, mas eu já fiz coisas, irmãos, talvez um pouco acima das minhas coisas. Você nem sabe, irmãos. Terá um ano na escola, faltei 3 dias, porque fui dos dias a Angola, porque senão eu não entrava. E chegar a casa depois da meia-noite, e subir tanta peia com chuva e às vezes doente, só Deus é que sabe como. Mas eu estou a falar a sério, irmãos. Porque isso é que há muitas pessoas às vezes que gostam de... Aí eles dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu não estou aumentando nenhum ponto. E estou a falar aqui na presença da minha filha e da minha esposa, que sabe que é verdade. Às vezes que eu subia da rampa para casa depois da meia-noite, e às vezes com chuva, Deus sabe como. Mas era 3 vezes por semana. Mas é sério, irmãos. Está a perceber? Muito por causa de servir a Jesus. E às vezes sem dinheiro nenhum. E eu já dei até uma mentira branca, irmãos. O que é uma mentira branca? Uma mentira branca, eu nunca ouvi essa. Uma mentira branca. Estava no grupo familiar e quem é que subiu 500 escudos? Fui eu. Só que no domingo para ir para a igreja não tinha dinheiro. O que é que eu faço? Usei os 500 escudos que eu dei no grupo e eu disse, olha pastor, eu esqueci de trazer um envelope. E o pastor disse, mas desfaltaria isso? Então você tem o grupo familiar, era de trazer um envelope, hoje você não trouxe? O pastor, não esqueci, porque se dissesse que não tinha dinheiro, ele disse, mas isto para lá mandar a igreja anda teioso. E você sabe uma coisa? E Deus sabe que o meu propósito era esse. Não tinha dinheiro, mas ao menos não fiquei em casa. Paguei os bilhetes para mim, para a minha esposa, para os meus filhos, fomos e logo repôs o dinheiro e disse, pastor, está aqui, desculpe. Para a próxima vez não vai acontecer, mas foi isso. E então eu digo sempre que isso foi uma mentira branca. Foi para me defender, porque se lhe falasse a verdade, se calhar eu ia ter que ouvir e assim não ouvi. Certo, irmãos? Para servir a Jesus, irmãos, às vezes temos que sofrer, irmãos. E você sabe porquê que eu fiz isso? Para agradar a Jesus, eu e a minha casa. E você sabe que quase esse Deus não me condenou. O homem se calhar me condenou, que é com um líder, um irresponsável, mas Deus não me condenou, porque eu não me senti condenado, ainda estou aqui alegre, eu ainda conto isso com alegria, foi uma mentira branca que dá. E você sabe uma coisa? Se você for a ler a Bíblia, você sabe que há mentiras dessas. Você sabe que na Bíblia ainda tem coisas dessas assim. Olha, o Jacó mentiu ao pai e ele escapou vivo. O Abraão... O Abraão, o filho Isaac, disse, esta é a minha irmã, e ele escapou. E ele ainda está vivo. Está a perceber? E ainda há outras mais, porque eu fui tudo isso e fui buscar. Glória a Deus. Mas, irmãos, para dizer, irmãos, que nós, para servirmos a Jesus, temos que, por vezes, sentirmos prejudicados, mas valorizando aquilo que Jesus fez e a obediência a Ele. E Ele se agrada disso, irmãos. Porque se nós vamos servir Jesus só quando está tudo bem, irmãos, faça, mas às vezes quando está mal, irmãos. Quando não há transporte, quando o dinheiro é bem pouco ou nenhum, quando a saúde não está assim muito bem, irmãos, e a pessoa tem que estar lá e vai e esforça-se, e você sabe que a Bíblia diz, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Em todas as áreas da sua vida, quando você se esforça, e você sabe uma coisa, depois de Deus é sensacional, é espetacular, Deus por ver o esforço que você fez, a dedicação que você teve, a engenhoca que você fez para estar lá, para estar a horas e a tempo, Deus vem em seu auxílio e Ele recompensa e depois Ele dá-lhe bonança, irmãos. E já passei dificuldade, mas eu também já andei muitas vezes nas nuvens, irmãos. E você sabe que para andar nas nuvens, irmãos, por vezes não preciso ter milhões. Basta ter um pouco mais do que o normal, irmãos, e sentir a paz de Deus, irmãos. Está a perceber? Não preciso ter milhões. A minha esposa um dia fez uma festa em casa, chegou lá um casal, 2 estrangeiras, e a Cristina Mazacarme convidá-las para ir lá a casa, e com um bolo, uma garrafa de sumo, fazer uma festa. Não preciso ser rico, irmãos, está a perceber? A riqueza, por vezes, não está na quantidade de dinheiro, está na quantidade do coração e de... Não é verdade, não? E assim, irmãos. Glória a Deus. Agora, vamos ver outro versículo para terminar. Em João, aliás, mas este aqui ainda tinha mais um versículo para ler. Era João 14. E diz assim, no versículo 33. Lucas 14, no versículo 33, diz assim. Assim, pois, qualquer de vós
que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar àquilo que tem? Não é você abandonar todas as coisas. Agora tem que abandonar a casa, abandonar a fazenda, tem que abandonar mesmo tudo. Não, irmãos. Essas coisas não podem ser prioritárias no que diz respeito ao reino de Deus. Eu não sei, irmãos, mas eu tenho agricultura e graças a Deus que até a água vem sempre a horas de poder regar. Desde-me um poço, pronto. Não é verdade. Deus arranja sempre maneiras, irmãos, de você o servir a tempo, nas horas que é preciso. Glória a Deus. Está a perceber, irmãos? Quem é que está a perceber? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não para você abandonar as coisas, que depois dá má testemunho, irmãos. Dá má testemunho, as pessoas aquele depois foi para aquela religião, abandonou tudo. Olha-me aqui. É um albergue. Está a perceber? Não, irmãos, você tem que se manter uma pessoa organizada para que as pessoas vejam. Aquele homem, sim senhor, ele vai no domingo à igreja, e pronto, ele tem as coisas organizadas e você dá bom testemunho e as pessoas também gostam do seu exemplo como cristão. Porque significa, se cristão não significa que é um homem que tem as coisas de qualquer jeito. É, não é verdade? Agora, para terminar, irmãos, Lucas 9:62. Para terminar. Aliás, mas eu vou ler o 57. Irmãos, eu não vou explicar toda esta passagem, mas é para você entender que está lá escrito na Bíblia e depois você ter as suas conclusões e as suas ilações. Porque todos estes versículos que eu vou ler pode nascer para cada um de vocês, eles todos, mas alguma coisa vai chegar assim que também me chega a mim. Diz assim. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Tinha morrido o pai dele naqueles dias. Estava na altura do funeral. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar e aos seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Isto é, irmãos, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E a Bíblia dá aqui exemplos de homens que tinham tantas tarefas que os impedia de realmente servir a Jesus. E se você for a ler, irmãos, em especial a parte dos pescadores, quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E isso é aqueles que agradam a Jesus. A Bíblia diz, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? E você sabe o que o apóstolo Paulo diz? Vive não mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. E a vida que agora eu vive na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por todos nós. Quer dizer, ele vivia, mas não era ele que vivia. Era Cristo Jesus que vivia dentro dele. Vive não mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. E agora a vida que eu vive na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por todos nós. Amém? Irmãos, foi esta a mensagem, irmãos, que eu preparei, mediante, eu não cesso de dar graças realmente, de me lembrar da maneira com que o Bispo Fidalgo elabora estas mensagens, porque elas têm um conteúdo, portanto, nós já temos no outro lugar e nós vimos o conteúdo que lá havia, e agora são conteúdos novos, mas espetaculares da Palavra de Deus, irmãos, que nos faz nós nos enraizarmos mais na Palavra de Deus. Quem é que concorda comigo? Glória a Deus. Às vezes eu vejo versículos, passagens, comparações, ilustrações aqui que vêm nas lições, irmãos, que é mesmo de alguém que busca a Deus a sério, que tem o Espírito Santo de Deus e que procura dar comida nova e fresca para cada um de nós, para si e para mim, para nós nos alimentarmos da Palavra de Deus e assim sermos ovelhas gordas e fortes. Amém? Que Deus vos abençoe.
Glória a Deus. Boa noite. Hoje eu vou falar de fé e paciência. Então, na Bíblia, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, a nossa vida financeira também é vivida pela fé. Sem fé a gente não pode agradar a Deus em qualquer área da nossa vida. Ou seja, na nossa vida financeira, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Eu vou ler, podem abrir comigo, em Eclesiastes 3, 1, 2. Não, só o 1. Eclesiastes 3, 1. Eclesiastes 3, 1. Já depois de Provérbios. Vamos só esperar mais um pedacinho. Vamos esperar só mais um pedacinho. Então, eu vou ler. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a nossa vida tem de ser vivida pela fé. E as nossas finanças também devem ser vividas dessa forma. Mas não implica que nós tenhamos tudo no nosso tempo. Aqui diz, para tudo existe um tempo. Deus planeou um tempo para cada coisa que acontece na nossa vida. E é um trabalho que exige fé. Plantar e esperar que algo aconteça no futuro, sem a gente saber se vai resultar. Os nossos olhos, supostamente, devem estar colocados no alvo. Mas, para isso serve a nossa fé, para ter os olhos no alvo. Naquele momento, eu vou ter certa coisa, porque foi isso que Deus prometeu. Mas, no entanto, a fé não vive por si só. Enquanto nós não chegamos ao nosso alvo, que é-nos proposto pela fé, nós necessitamos de paciência. A paciência permite que nós aguentemos aquele tempo entre o que nós pedimos, o que nós esperamos receber, o que nós determinamos. Obrigado, Deus, porque eu já recebi isto, e o tempo em que isso que nós pedimos se realiza. A paciência é o que nos vai aguentar. Mais à frente eu vou explicar, vou dar um exemplo do que é a paciência. E é necessária paciência para a fé continuar no caminho saudável. Porque sem essa paciência a nossa fé vai a pique. E a gente acaba por não receber. A gente fica, eu pedi isto, mas não vejo, o Senhor não está a resolver. Eu vou deixar isto de parte, se calhar não é a vontade de Deus, ou se calhar a palavra não se aplica a toda a gente. Se calhar é só para alguns. Mas não. A fé faz com que o que nós esperamos, faz com que nós esperemos seguros de o alvo que nós temos, que é projetado pela nossa fé.
Eu vou dar aqui o exemplo da paciência. Então, como todos já devem saber, ao domingo nós gravamos a reunião em vídeo. Mas é necessário editar esse vídeo. É preciso cortar as partes que estão mal, é preciso ajustar o som. E então, depois da reunião, ou eu ou o Steven vamos para casa, colocamos os ficheiros no computador e vamos editar. Depois do processo estar todo concluído da nossa parte, nós deixamos o vídeo a guardar. E isso requer um tempo. Nós terminamos o nosso processo todo e nós dizemos, daqui a tanto tempo nós vamos ter isto pronto, o nosso vídeo vai estar pronto. E entre o período em que nós dizemos, eu já fiz a minha parte, já sei o que é que eu vou receber, estou à espera só. E o tempo em que o vídeo está pronto, leva um tempo. No entanto, quando sou eu a fazer, o meu computador é um pedacinho mais lento. E, ou seja, o meu computador leva quase 6 horas, 5 horas, 4 horas, depende, a pôr o vídeo pronto. No caso do Steven, ele diz, eu vou jantar, depois disso já está pronto. Então, meia hora, 1 hora, e está pronto. E é aí que nós vemos a paciência. No caso do Steven, se calhar ele já nem sequer precisa da paciência. Ele diz, vou-me distrair um pedacinho, vou comer e depois venho e já vai estar pronto. No meu caso, não. Às vezes eu irrito-me tanto. Aquele período, eu não posso fazer nada para mudar a situação. Está nas mãos do computador. O computador está a trabalhar no vídeo. E é aí que entra a paciência. Eu tenho de me aguentar firme em que por assim dizer, a minha fé vai estar firme de que eu, daí a tanto tempo, vou ter o vídeo pronto. Mas se a minha paciência morrer no momento, o que vai acontecer é que não vou ter o vídeo. O que vai acontecer é eu vou tentar pressionar o computador a fazer o que eu quero, que é terminar o vídeo, e o computador vai abaixo. E o que é que acontece? É o que acontece na nossa vida. Eu tenho que começar tudo de novo. Tenho de voltar atrás ao processo inicial de projetar a minha ideia. Daqui a tanto tempo eu vou ter isto pronto. Daqui a tanto tempo o vídeo vai estar pronto para eu colocar na internet. E o processo vai sempre assim. E se a minha paciência morrer de novo, outra vez a mesma coisa. Eu volto atrás até que a minha paciência esteja segura de que eu vou receber no tempo determinado aquilo que eu espero. E então é isso que a nossa paciência faz. Vamos abrir por fim em Romanos 8, 25. Antes de ler o versículo, só queria dizer que às vezes as pessoas têm uma ideia errada da paciência. Às vezes, isto também é uma coisa que eu aprendi, que a paciência não é contentar-se com o resultado que nós temos agora. Não é do género, eu tenho esta dor no ouvido, vou ficar aqui, olha, tenho de aguentar tenho uma dor. Não, é uma segurança que nós temos que, acoplada à nossa fé, vai nos permitir alcançar algo. Então, em Romanos 8, 25, diz assim. Sim. Mas se esperamos o que não vimos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que eu quero sublinhar mais é o versículo 25, que se esperamos, aqui mostra que
a fé e a paciência trabalham juntas. Porque se nós esperamos algo que não vemos, esperamos com paciência. Porque também de que serve esperar algo que nós já vemos? Se a gente já vê, não é preciso esperar, já temos. E então é aqui que trabalha a paciência acoplada à fé. E então vamos semear. Com paciência, vamos semear, esperando com paciência de que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, para nos dar algo que nós precisamos. Amém? Amém. Podemos levantar as nossas mãos para as ofertas. Obrigado, Senhor, por mais uma vez Tu nos dares a Tua palavra, Senhor, por nos ensinares a guardar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por estas sementes que os irmãos semearam na Tua casa, Senhor. Obrigado porque nós temos confiança em Ti, Senhor, que és Tu quem supres as nossas necessidades, Senhor. És Tu o nosso provedor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós esperamos com paciência que o nosso alvo vai ser cumprido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.